O outro tipo de ângulo notável, pessoal, que nós trabalharemos hoje são os ângulos suplementares. Então, os ângulos complementares, nós vimos que precisa acontecer com eles. Precisamos ter dois ângulos que, somados entre si, resultam em 90 graus, né? Já os ângulos suplementares, ele é um pouco a mais, é o dobro. Nós precisamos do quê? Também de ter dois ângulos, só que esses dois ângulos, quando são somados, eles resultam para a gente em ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, aqui nós temos um ângulo de 70 graus em verde e aqui nós temos um ângulo de 110 graus de roxo. 70 com 110, 180. Então, significa que esses dois ângulos eles não são mais complementares, e sim suplementares, beleza? Então, é até bom pegar e marcar, ó, complementares quer dizer que é a soma dá 90. Suplementares quer dizer que a soma dá 180, beleza? Olha o outro exemplo. Nós temos um ângulo de azul que mede 125 graus e temos um ângulo em verde que mede 55, né? 125 mais 55 também 180, certo? Então, também são dois ângulos aí que nós chamamos de ângulos suplementares. E aí o mesmo caso do exemplo que eu expliquei aqui. Se no exercício ele falar para nós que os ângulos notáveis, né, suplementares, ou seja, dois ângulos que somados entre si dá 180 graus, e ele falar para nós, por exemplo, que um ângulo mede 100 graus. Então, no lugar do x, a gente vai trocar por 100. Qual que é o valor da medida de outro ângulo? Então, é só pegar e fazer a subtração do 180, que é o valor máximo, que é o resultado que tem que ter os dois ângulos, quando somados, menos, no caso que eu falei 100, o 100 aqui no lugar do x. 180 menos 100 quer dizer que o outro ângulo suplementar vai ser 80 graus, beleza? Vamos supor que seja 120 no lugar do x. Então, 180 menos 120 quer dizer que o outro ângulo vai ter quanto? 60 graus, beleza? Então, o que não pode esquecer agora é que os ângulos suplementares, eles são resultados de dois ângulos que somados dão 180 graus. E aí, mesma coisa dos ângulos complementares. O que vai acontecer? Pode vir este outro exemplo aqui para nós. Por exemplo, eu tenho um ângulo 137 graus, 40 minutos e 36 segundos, que somado com outro ângulo que eu não sei quem é, resulta em 180 graus. Como que eu descubro isso? Fazendo a prova, pegando o resultado que é 180 graus, menos o valor deste ângulo todo aqui. Só que este ângulo todo aqui, ele tem grau, tem minuto e tem segundo. O que eu preciso fazer com esse 180 graus? Transformar ele em grau, minuto e segundo. Então, como é que eu faço isso? Igual eu fiz aqui no complementar. Eu pego o 180, tiro um grau dele. Se eu tirei um grau do 180, ficou 179. Esse 1 grau eu transformo em minuto. 1 grau equivale a 60 minutos, então aqui deveria ser 60. Mas por que não está 60? Porque eu vou emprestar 1 minuto, vou tirar 1 minuto dos 60 para fazer o segundo. 1 minuto não tem 60 segundos? Então eu coloco ele aqui, 60 segundos. E 1 minuto que se perdeu para fazer o segundo virou 59 minutos, beleza? Então, 180 graus, para ele ser representado da forma com grau, com minuto e com segundo, ele fica 179 graus, 59 minutos e 60 segundos, beleza? Menos o valor deste ângulo aqui, de 137 graus, 40 minutos e 36 segundos. Aí é o mesmo esquema que eu falei. Para subtrair, faz segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Vamos fazer o segundo primeiro. 6 para chegar no zero não dá. Então, do 6 emprestou para o zero ficou 10 e o 6 ficou 5. 6 para chegar no 10, 4.
3 para chegar no 5, 2. Então, segundos ficou 24 segundos. 1 minuto agora. 0 para chegar no 9, 9. 4 para chegar no 5, 1. Fiz 1 minuto, então ficou 19 minutos. E agora para fazer o grau, 7 para chegar no 9, 2. 3 para chegar no 7, 4. E 1 para chegar no 1, nada, não precisa colocar 0 aqui, 42 minutos. Então, quer dizer que o ângulo que vai ser substituído aqui no lugar da interrogação, que quando for somar com este ângulo todo aqui, vai ser suplementar, porque eles vão resultar em 180 graus. E o ângulo é 42 graus, 19 minutos e 24 segundos. Beleza? Então, o assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre isso, tá bom? Sobre os ângulos notáveis que podem ser complementares, que é quando nós temos dois ângulos que, quando somados, resultam em 90 graus, e os ângulos suplementares, que quando os dois ângulos somados resultam em 180 graus. Lembrando que quando aparecer medida tanto do complemento quanto do suplemento, a gente vai usar essa formulinha. Se é complemento de x, então 90 graus, que é o ângulo complementar, menos o valor do ângulo, menos x, ou o ângulo que eu quero trabalhar. Se é medida do suplemento, né? O que a gente vai fazer? O suplemento, que é 180, menos o valor que vai ficar no lugar do x, ou x. Beleza? E aí a gente não pode esquecer disso, que quando o ângulo tiver minuto e segundo, seja ele complementar ou seja ele suplementar, a gente vai ter que pegar o 90 graus ou o 180 e quebrar eles, transformando em graus, minutos e segundos, transformando em graus, minutos e segundos. Isso aqui é meio que padrão, né? Sempre vai ficar 89 graus, 59 minutos e 60 segundos, então, professor? Sempre que o outro ângulo tiver grau, minuto e segundo. Tanto no complementar e no suplementar, o 180 sempre vai ficar 179 graus, 59 minutos, 60 segundos, desde que o outro ângulo tenha grau, minuto e segundo. Professor, e se no ângulo complementar ou no suplementar só tiver grau e minuto? Se só tiver grau e minuto, no complementar ele vai ficar 89 graus e 60 minutos. Se no ângulo suplementar o outro ângulo só tiver grau e minuto, então vai ficar o 180, 179 graus e 60 minutos. Beleza? Eu não vou mais adiante falar do consecutivo, dos ângulos consecutivos e adjacentes, porque senão vai misturar. Quero que vocês entendam até essa parte. Eu vou passar exercício desse conteúdo para vocês treinarem, fazerem, descobrirem qual que é um ângulo complementar do outro, qual que é o ângulo suplementar do outro, e aí a gente corrige e avança com o conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procure para eu poder explicar, tá bom? Mas assistam às videoaulas e, como eu falei no começo do vídeo, peguem certinho para fazer esse terceiro bimestre, que agora esse bimestre passa voando, quando eu vejo é fim de ano de novo. Beleza? Um abraço para vocês e boa semana.